Lucas 10. Versículo de 25 a 37. Mais uma vez a palavra escrita segundo o Evangelho do Dr. Lucas, médico amado que andava com Paulo. Lucas, que escreveu o Evangelho baseado no Evangelho de Pedro. Pastor, que Evangelho de Pedro é esse? Não é só Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho de Pedro, porque quem escreveu o Evangelho de Pedro foi Marcos. O Evangelho de Marcos é de Pedro, e escreveu para Pedro. Então você vai pegando essas informações que é importante você ter. Lucas 10, versículos de 25 a 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito? Como lês? E respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse e respondeu: bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, e aqui vai um adendo meu, porque no momento em que Jesus disse isso, algo se moveu dentro dele. Querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: desce um homem a Jerusalém, para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que todo judeu odiava, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite, vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo para ali do outro dia, deixou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que gastares eu te pagarei quando voltar. Quem você gostaria que te amasse? É uma pergunta para que todos nós possamos responder. Quem você gostaria que te amasse? Vamos orar. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. O que nós entendemos de amor? O que vem à tua cabeça quando você fala a palavra amor? Essa palavra existe para você? Amor. Você se sente amado? De verdade. Amado. Essa palavra é complicada, né?
nós estivéssemos falando em grego, talvez a gente pudesse estar falando do amor eros, que é o amor do homem para uma mulher. Talvez nós pudéssemos estar falando do amor filéu, que é o amor ao próximo. Talvez pudéssemos estar falando do amor ágape ou agapau, e que esse amor falaria do amor de Deus, do relacionamento de Deus com o homem. Essa palavra em grego ela tem 3 conotações diferentes, mas em português é só amor. Deus é amor. Dele procede toda a fonte de amor. Deus é amor. E quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele colocou o amor dele dentro de nós. Irmãos, não existe nada e nada que possa substituir na sua vida o amor. Não existe nada, irmão, nenhum tipo de coisa que possa substituir o amor que você precisa sentir. Eu não sei se você conhece e entende o que eu estou falando. Eu não sei quando você fala a palavra de amor, ou amar, ou ser amado, como essa palavra mexe com você. Talvez você tenha vivido uma vida de rejeição. Talvez você tenha vivido uma vida, entre aspas, de cachorro abandonado. E portanto, irmão, quando eu falo essa palavra, você sente uma distância aí. Como amor? Ninguém nunca olhou para mim. Me trataram mal a minha vida inteira. Eu apanhei dos meus pais. Eu nunca tive o contato com o meu marido que eu precisava ter. Eu nunca entendi o que era amor, porque eu nunca fui amado. Existe um desequilíbrio emocional muito grande em nossa vida, quando nós não entendemos o que significa ser amado de verdade. Existe um desequilíbrio espiritual muito grande quando eu não entendo o que significa ser amado. Não importa se meu pai foi bonzinho ou malzinho comigo, se ele bateu, espancou, ou se eu tive um histórico de vida bom ou ruim. Eu estou falando de se sentir amado. Eu não estou falando de berço de ouro ou nascer numa favela. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de sentir-se amado, cuidado. Sentir o afago, sentir o colo de Deus, o carinho de Deus, o abraço. Algo que uma mãe dá para o seu filho, algo que um avô dá para o neto. Quando da primeira vez o avô olha para o rostinho do neto, ele diz assim, lá no seu coração: eu continuo aqui. Ali ele projeta tudo aquilo que ele passou na vida. Talvez você esteja ouvindo o que eu estou falando, e isso seja a sua história, e você se sinta realmente amado, e pessoas que amam, e pessoas que se relacionam com você de maneira intensa. Amém, glória a Deus, irmãos. Mas talvez você seja um daqueles que nessa hora está sofrendo, e eu estou mexendo numa ferida aberta, e não há possibilidade de você se sentir bem enquanto não houver um equilíbrio entre o seu sentimento, as suas emoções e o seu espírito. Adão deliberadamente se afastou do Senhor. Adão deliberadamente virou as costas para aquilo que Deus tinha dito.
deliberadamente não aceitou obedecer. E como consequência disso, ele tinha uma vida equilibrada, onde ele tinha o reconhecimento de Deus, ele tinha o cuidado de Deus. Deus disse, quando criou o homem, viu Deus que é muito bom o que ele tinha feito. Então a criação do homem Deus considerou muito boa. Quando Deus se relacionava com o homem de maneira perfeita, o amor de Deus era... Adão sentia a presença de Deus de maneira efetiva. Deus tinha o cuidado na viração do dia, passear de mão dada com Adão. É lógico que isso é metafórico. Irmãos, sentir o amor de Deus. Adão sentia isso. Adão estava em equilíbrio. Adão estava com as suas emoções e o seu espírito equilibrados, até que um dia o pecado entrou em sua vida. Até que um dia ele decidiu fazer as coisas pelas suas próprias mãos, do seu próprio jeito, e virar as costas para o Senhor. Irmãos, toda vez que eu faço as coisas dessa maneira e viro as costas para o Senhor, as minhas emoções entram em parafuso, em desequilíbrio. A minha alma e o espírito entram em conflito. E esse conflito, ele se reveste em decisões erradas, em emoções erradas, numa tristeza profunda. O desequilíbrio de uma condição, uma atitude de rebeldia quanto a algo que Deus quer de nós, se reflete na prática no relacionamento homem-Deus e de Deus-homem e de homem-homem. Porque uma decisão errada sempre traz consequências. E a primeira coisa que aconteceu de consequência, quando o homem está lá em Gênesis capítulo 3, como consequência do pecado, a primeira coisa que acontece é Deus procurar Adão e Adão se esconder. Ali ele já está mostrando o desequilíbrio. Aquele que andava com Deus, que gostava de estar com Deus, agora se escondia. Aquele que tinha as suas emoções em ordem, o seu espírito intacto, agora estava cheio de culpa. Atrás de uma pedra, o homem pensa que pode se esconder de Deus. E é assim que nós estamos fazendo muitas vezes, irmãos. Nós pensamos que estamos nos escondendo de Deus atrás de uma pedra. Deus pergunta para Adão: por que você está aí? Sabe por que essa pergunta, meu irmão? Porque o homem precisa amar em primeiro lugar a si mesmo. Ninguém pode amar ao próximo se não amar a si mesmo. A primeira coisa que esse texto me mostra é que precisamos amar a nós mesmos. Deus percebe Adão e vê que as suas emoções estão em desequilíbrio, percebe que ele está triste, amargurado, com culpa, fracassado, humilhado, porque agora ele tinha que assumir uma responsabilidade. Irmãos, na nossa vida, precisamos sempre assumir as nossas responsabilidades. Deus queria que naquele momento Adão assumisse a sua responsabilidade, porque só assumindo a responsabilidade eu consigo provar para mim mesmo que eu me amo.
fujo, quando eu deixo para amanhã, quando eu faço como Adão fez, e como Adão fez, Adão olha para Deus. E ele fala, foi a mulher, e aí coloca a culpa do que aconteceu na mulher, que tu me deste, e coloca a culpa em Deus. Quando você é confrontado, irmão, em sua responsabilidade, e Deus faz isso para que nós nos sintamos amados e para que nós amemos realmente a nós mesmos. Nesse momento Deus quer que nós assumamos uma postura de homem e mulher de Deus e sejamos verdadeiros. Irmão, é para falar sempre a verdade para Deus, não uma desculpa esfarrapada, não uma desculpa falsa, porque, irmão, a desculpa falsa é o caminho por onde andam os covardes. O jogar a responsabilidade em outros é o caminho por onde andam os fracos. Deus não nos fez fracos, Deus nos fez fortes. E por isso Ele desafia o homem a ser forte. Ele não permite que o homem caia no mar da tristeza e fique ali prostrado. Ele quer tirar Adão de trás da pedra. Ele quer trazer amor, ele quer amar novamente, ele quer andar com Adão. E Adão fica atrás da pedra se desculpando. Ele não se ama mais. Ele se sente um fracassado atrás da pedra. Deus faz a mesma coisa com Elias quando Elias entra na caverna. Deus diz para Elias, sai da caverna. Vai para fora, Elias, vai até a porta da caverna. Deus quer tirar você de trás da pedra, irmão. Quer tirar você da caverna para que você assuma as responsabilidades diante dele. Em primeiro lugar, você precisa assumir a responsabilidade diante de Deus para você ser feliz. Para você ser feliz, irmão, você precisa achar que o culpado ou o responsável foi você mesmo que desobedeceu. Não foi o outro. Fui eu. Deus me perdoa. Eu estou errado. Irmãos, eu creio que se Adão faz isso naquele momento, Deus sai de mão dada com ele da pedra. Porque Deus tem um coração de perdoador. Deus tem um coração perdoador. Se naquele momento Adão, ao invés de olhar para ele mesmo e sentir a culpa e se mergulhar no mar da culpa, e ele fala, não, eu quero ser diferente, eu vou assumir a minha responsabilidade diante do Senhor e diante dos homens. Se Adão faz isso, ele sai dali de mão dada com o Senhor. A natureza não tinha caído. A criação não tinha chegado onde chegou. Hoje nós ainda viveríamos no paraíso, irmãos. Mas o homem não assumiu a sua responsabilidade nem diante de Deus. E por conta disso, todas as consequências vieram. O homem decidiu continuar com as costas viradas para o Senhor, jogando a culpa em outras pessoas. O nome disso, irmão, é desamor. Desamor é a falta de amor a si mesmo. Quanto você se ama, irmão? Quanto nesse momento você está amando a você mesmo? Quanto nesse momento você está pronto a chegar para Deus e dizer assim, Pai, pequei contra Deus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita de volta, como fez o filho pródigo. Quantos de nós está pronto agora, nesse momento, a sair de trás da pedra ou de dentro da caverna e olhar para si mesmo e falar, eu não quero mais ficar do jeito que eu estou.
Esse é um desafio que Deus faz a nós mesmos essa noite. Amar a nós mesmos. Deus faz um desafio de você poder olhar para o teu espelho hoje à noite e dizer assim: eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu quero assumir as minhas responsabilidades diante do Senhor a partir dessa noite. Isso vai gerar em você, irmão, um compromisso que você nunca teve com Deus. Quando nós assumimos responsabilidades, é como se nós estivéssemos brilhando a nossa aliança com o Senhor. Se era uma pessoa indolente, uma pessoa que não estava nem muito aí para nada, tanto faz, não importa, deixando tudo para depois, não tem mais jeito mesmo. Continuo sendo sempre a mesma pessoa. Deus quer dizer para você essa noite: eu posso mudar isso na tua vida, em nome de Jesus. Depende só de você, não depende de mim. Eu te amo e eu quero que você sinta o meu amor essa noite. Basta que você sinta que precisa se responsabilizar diante de mim por aquilo que você fez. Amém? Amém? Isso é amar a si mesmo. Mas tem uma outra coisa que o texto também mostra. Ele mostra um sacerdote e mostra um levita. O sacerdote tem uma coisa chamada reconhecimento, né? O pastor grande coisa. O levita, todo mundo quer o louvor. Está aqui na frente, todo mundo quer cantar. Reconhecimento, notoriedade. E a outra coisa que esse texto mostra é que existem pessoas que precisam disso, precisam do reconhecimento, precisam da aprovação dos outros. São pessoas que têm buscado apenas a aceitação dos outros, não amam os outros, apenas amam tanto aos seus desejos, amam tanto estar bem consigo mesma que precisam de alguma maneira ser aceita por todos que estão ao lado. Se não conseguem a aprovação, se não conseguem a aceitação, ficam desanimados, ansiosos, amedrontados da rejeição, se isolam, porque há um medo da rejeição. A necessidade pessoal de ser amada é tão grande que agora ela não se esconde, mas ela busca nos outros uma resposta para a vida dela. Ela precisa se sentir amada e, portanto, ela corre para fazer o que os outros querem. Ai, irmão, que perigo! Que perigo! Que perigo! Será que isso traz felicidade, irmão? Será que o outro vai reconhecer mesmo o nosso esforço? Será que as pessoas que estão ao
Eu quero chegar em primeiro lugar para ser aceito. Eu quero que olhem para mim. Eu tenho que estar melhor vestido para ser aceito. Eu tenho que falar do jeito deles para ser aceito. Eu me sinto rejeitado e tão pouco amado que eu tenho que começar a fazer de tudo para que as pessoas me aceitem. Irmãos, isso é um perigo. Porque na igreja nós vamos ser de um jeito, na escola nós vamos ser de outro, no trabalho nós vamos ser de outro, com os vizinhos nós vamos ser de outro, porque em cada lugar o nível de cobrança, de exigência das pessoas para conosco vai aumentar. E vai diminuir ou aumentar, eticamente falando. Vão cobrar de vocês que você, às vezes, reaja como um ímpio. Se você é um adolescente ou uma pré-adolescente e não ficar com ninguém, onde já se viu? Ser virgem é um rótulo negativo, tanto para a mulher quanto para o homem. Quanta gozação, meu filho não sofre no trabalho. Ele trabalha na Santos Brasil. Tem pouca gente lá dentro. Por ser como é. Querer se manter desse jeito até o casamento, meu irmão. Qual é a quantidade de cobrança que existe para que ele mude? Ou que quantidade de cobrança existe para que exige de nós mudança de comportamento? Exigindo que nós falemos, nos vistamos de outra maneira. E nós, para que nós nos sintamos bem, nós vamos acabando fazendo o que todo mundo quer. E acabamos nos tornando um Maria vai com as outras. Apenas para se sentir amado. Quanta insatisfação e quanta frustração. Porque cada dia vão dominar mais você. E vão fazer de você uma marionete. E vão manipular você. E você vai se sentir usado. E não vai ter como sair. Porque você já está emaranhado, enrolado, preso. Você agora está viciado na aceitação dos outros. E isso vicia, meu irmão. Isso vicia. É como o vício de bebida, como o vício de drogas. O vício de querer ser amado e fazer de tudo para isso vicia. Eu mudo meu caráter, eu mudo a minha personalidade apenas para que eu seja aceito no lugar onde eu estiver. Eu nunca serei feliz dessa maneira. Jamais serei feliz dessa maneira enquanto estiver buscando a aceitação dos outros. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Sabe, meu irmão, o que quer dizer isso? Ninguém te ama como Deus te ama. Em primeiro lugar, você precisa buscar o amor próprio, amém? Em segundo lugar, você precisa buscar o amor ao próximo, mas não o amor ao próximo para que você seja aceito ou para que você se sinta amado. Não é esse amor, não. Você tem que amar ao próximo porque você ama a Deus e não a você mesmo. Você tem que amar as pessoas não porque você quer ser bonzinho, mas porque Deus amou você primeiro. E isso te motiva a amar a outras pessoas. Esse amor de Deus se contamina de tal maneira que faz você
ser diferente, irmãos. Nesse momento, você entra em equilíbrio novamente. Enquanto você está amando para ser aceito, você ainda está em desequilíbrio. Quando você começa a passar a amar as pessoas, não por causa de você mesmo, mas por causa de Deus, você começa a estar em equilíbrio. E aí o teu espírito e as tuas emoções começam a novamente equilibrar. E a balança e o mar para de chacoalhar, porque há equilíbrio novamente. Deus está com você. Você já saiu de trás da pedra, você já saiu da caverna. Nesse momento existe o equilíbrio, porque você deixou de amar as pessoas apenas para se amar. Será que você nessa noite tem se sentido frustrado por estar atrás de uma pedra, culpado? Infeliz por estar numa caverna, isolado, triste, por causa da culpa, ainda não assumindo as suas responsabilidades? Será que você está de um outro lado, se matando, para fazer tudo, para agradar a todos, os tempos todos? Gasta forças, emoções, esforço físico, corre, corre, corre. Se cansa demais e não alcança nada. Se você está dessa segunda maneira, irmão, você está tão infeliz quanto da primeira. E essa noite Deus quer também te convidar para sair dessa posição. Sair dessa postura de querer apenas a autorrealização pessoal. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você acabou se viciando em buscar amor dos outros, irmãos, eu digo mais uma vez que você vai buscar outro e outro e outro e outro e outro e outro e outro. Você vai gostar tanto do reconhecimento que você vai buscar outro e outro e outro. Você vai gostar tanto do elogio que vai buscar outro, outro e outro e outro. Isso vicia. E só quem liberta é Cristo. Você precisa ser libertado, irmão. Precisa ser liberto disso essa noite. E só a verdade sobre o que está acontecendo na nossa mente, na nossa alma, pode tirar de nós esse correr em vão de você buscar a sua própria aceitação pessoal nas pessoas. Hoje é dia de você olhar para o Senhor e saber o que Ele pensa de você. Não adianta se esconder atrás de uma pedra, não adianta se esconder atrás de uma caverna. Não adianta você tentar agradar as pessoas. Todas essas maneiras de amar, elas estão em desequilíbrio por causa do pecado. E Deus hoje quer trazer equilíbrio. Mas como colocar isso em equilíbrio? Amando ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Como eu posso amar a Deus dessa maneira? Em primeiro lugar, entendendo o que Deus disse na própria palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida. Para quem Ele disse isso? Vamos trocar, irmão. Você vai dizer assim comigo: porque Deus amou, em vez do mundo, você não vai colocar o mundo, você vai colocar o teu nome. Porque Deus amou o Marco Antônio de tal maneira. Repete comigo agora o versículo todo. Porque Deus amou o Marco Antônio de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus ama você. Aleluia.
Deus ama você. Esse é o maior milagre que Deus poderia ter feito por você. É o amor dele sendo derramado na tua direção. Deus pensava em você antes da criação do mundo. Deus amava você antes que o mundo fosse formado. Você não é um qualquer. Deus te ama. Deus, você precisa aceitar esse amor, meu irmão. Você precisa aceitar esse amor como Adão precisava aceitar esse amor. Como Adão precisaria ter aceitado esse amor. Essa noite é a noite que você está atrás da pedra e Deus está vindo à sua busca, irmão. Aceita esse amor. Aceita esse amor. Aceita esse amor essa noite. Deus deu seu Filho para que você fosse salvo. Salvo da desesperança, salvo da falta do preconceito, salvo da falta de amor, salvo do pecado, salvo da culpa, salvo do juízo. Meu irmão, pensa nisso. Enquanto o mundo inteiro está procurando julgamento, você já está julgado. Você já está absolvido. Aleluia. Deus já bateu o martelo a teu favor. Não importa o que você faça agora, Deus está contigo. A Bíblia diz que nada o arrebatará da sua mão. Nada. Irmão, você antecipou o tempo. Você trouxe agora o arrependimento apocalíptico para a sua vida. Você trouxe hoje para a sua decisão pessoal, quando você entregou o seu coração a Cristo, você antecipou o julgamento que ia ser só no final dos tempos. Você antecipou porque você já foi absolvido. Não tem mais sentido. Não existe mais nenhuma palavra depois do martelo ser batido. Nenhum juiz bate o martelo e depois volta a falar. Deus já bateu o martelo a teu favor, meu irmão. Deus já bateu o martelo a teu favor. Você já está completamente absolvido. Você não precisa estar atrás da pedra. Você não precisa estar se sentindo culpado. Você tem um advogado eterno chamado Jesus Cristo, o justo. Se fôssemos olhar e se tivesse uma OAB celestial, Jesus era o 00001. Irmão, e não teria mais nenhum advogado, porque esse advogado é suficiente para todo mundo. Aleluia. Um só foi suficiente para todos. Um único justo foi suficiente para todos. Deus te ama desse jeito. Será que você entende isso? Aceita isso, irmão. Aceita essa absolvição de Deus essa noite. Não aceita a condenação que o mundo dá. Não aceite a condenação que a tua consciência dá. Aceite a absolvição do Senhor. Será que você está pronto para se sentir julgado e absolvido? Ou você descrê da palavra? Ou você não crê na palavra? Porque é isso que a palavra diz. Eu estou dando para você Bíblia pura, na veia. Isso é a palavra de Deus, sem nenhum preconceito, sem nenhuma placa de religião, sem nenhum achômetro. Isso é doutrina, isso é teologia pura, é Deus falando. Eu te aceito, eu te absolvi. Ou você acredita nisso, ou você não acredita nisso. Cada peso que você levar depois dessa palavra dessa noite é um peso que você quer carregar, não que Deus está impondo em você. Deus está retirando hoje todo o fardo da sua vida. Ele está dizendo para você: você está absolvido. Mas o que, irmão? Já está pegando fardo? Não tem mais nada não, acabou. Você está absolvido e pronto. Existem consequências da presença de Jesus na sua vida. E isso vai acontecer. Você vai mudar.
experimentar a presença de Deus na sua vida no meio do seu problema. Você vai poder começar a sentir o amor de Deus. Além disso, meu irmão, em segundo lugar, você tem que entender que você foi comprado. 1 Coríntios 6:20 diz que Ele nos comprou. Ele nos comprou por um preço valioso. Fostes comprado por bom preço. Você foi comprado por bom preço. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Deus te dá o seu devido valor. Você, para você, não vale nada. Talvez para o mundo você não vale nada, mas você, para Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Será que você sente isso? Isso é palavra pura. Isso é palavra de Deus na tua veia. Não importa o que as pessoas tenham para você. Você tem que se sentir amado essa noite em nome de Jesus. Você tem que se sentir amparado, amado pelo Senhor. Não importa se os outros te condenem. Não importa se você mesmo se condene. Se você não se ama. Se você não consegue amar os outros. Deus te ama, irmão. E você pode hoje assumir esse amor para você. Esse amor está sendo derramado na tua direção essa noite, meu irmão. O preço, você foi comprado pelo preço do justo. Terceiro, irmão, fato sobre o amor de Deus. É que quando pensamos que nós somos filhos de Deus, você já imaginou o que é ser filho de Deus? Já imaginou? Deus te ama, Deus te comprou e você é filho. Você não é uma coisa, você não é um objeto, você é filho. E filho é diferente, não é? Filho não tem só dever. Filhos têm direitos. Você sabia, irmão, que Deus te dá direitos? Tenta enfiar na nossa goela que Deus só cobra de nós, não é? Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, cobrando de nós os deveres. Mas esquecem de dizer os nossos direitos de filhos. Interessa dizer os nossos deveres, por quê? Porque assim somos amarrados a uma fé falsa, negligente, imbecil, perdoe a palavra, irmão, na qual eles metem a mão no seu bolso para tirar o que você tem e o que você não tem. Usando apenas os deveres é fácil, irmão. Eu chego para você e mostro para você o inferno e falo, se você não contribui, você não tem problema nenhum. Está aqui a cadeia, está aqui o inferno. Você pode ir para lá. Você acha que você não vai fazer? Quando eu mostro só uma meia verdade, eu estou, na verdade, falando uma mentira. Quando eu mostro apenas um aspecto da verdade, eu estou dizendo uma mentira, irmão, porque eu manipulo o povo para fazer o que eu quero. E Deus não vai ter misericórdia desses homens que usam o microfone para manipular o povo e para esconder a graça de Deus do povo, para esconder o amor de Deus, para gerar centenas de milhões de pessoas feridas, centenas de milhões de pessoas amarguradas e frustradas com Deus, porque alguém mentiu sobre a palavra de Deus. Alguém não mostrou o amor dele por você. Alguém não mostrou que Deus te ama de verdade. Que você precisa sentir esse amor, experimentar esse amor. Deu apenas os deveres, porque com isso Ele faz o que Ele quer de você. Não há misericórdia para essas pessoas naquele dia. Não haverá. Para mim, o julgamento acontece imediatamente após o momento em que você morre. Para mim, Marco Antônio, essa é a maneira como eu creio.
porque a partir do momento que eu morro, eu saio do corpo e o corpo não tem mais limitação de tempo e espaço. Então não tem futuro, passado nem presente. Então aí eu vivo, eu sou de Deus. E, irmão, nesse momento em que eu saio do corpo e eu sou julgado imediatamente, não haverá misericórdia. Não haverá. A Bíblia é muito clara lá em Jeremias, a Bíblia é clara em Ezequiel, sobre os falsos pastores, os falsos líderes, que manipulam o amor de Deus. Você é filho de Deus e tem direito. Amém? Deus está interessado em te abençoar. Deus está interessado em te tratar como filho. Deus tem um lugar preparado para você. A Bíblia fala que vou preparar-vos um lugar. Eu posso quase que ver Jesus afofando a nossa cama. Jesus passou o que nós passamos. Ele disse: vou preparar-vos um lugar. Existe para nós um lugar preparado no céu. Talvez você não se sinta amado aqui, mas Jesus te ama tanto. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Por último, para encerrar, Deus, você não é um aborto. Você não é um acaso. Você é um escolhido. Efésios 1, versículo 4 diz que assim como Deus escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Deus escolheu você, irmão, querido e amado, para ser filho de Deus. Deus te vestiu com vestes brancas. Ninguém pode arrancar essa vestimenta de você, porque quem te deu essa vestimenta foi Deus. O diabo não pode tocar nessa veste branca, sabia? Foi Deus que te deu. Quer para louvor da sua glória? Deus não comete erros. Você não foi um erro. Você é alguém que Deus ama. E foi comprado por um alto preço. E foi escolhido para ser amado. Você tem que estar ciente que Deus te escolheu. Se você encontrar equilíbrio entre se amar, assumindo as responsabilidades diante do Senhor que está aqui esta noite. O Senhor está aqui hoje à noite e está dizendo para você: ei, vem cá, o que está acontecendo? Deus hoje vai falar para você assim, Ele vai estar te perguntando enquanto o Rafael vai estar tocando agora. Ele vai estar perguntando para você: o que está acontecendo? Aí você não diga para Deus assim: também você não me abençoou, a minha vida é um mar de tristeza, eu não dou sorte, tudo de errado acontece comigo. Deus vai se aproximar de você agora, irmão. Eu vejo Ele espiritualmente se aproximando de você. Ele vai falar: o que está acontecendo com você? Não dê desculpas para o Senhor essa noite. Não dê desculpas para o Senhor essa noite. Ele quer falar com você. É dia de você assumir as suas responsabilidades diante do Senhor.